Olá, tá no ar o podcast De Cara com Envelhecimento, seu podcast semanal sobre envelhecimento humano. Hoje, o assunto nessa câmera aberta aqui é estica, puxa, preenche a qualquer custo para evitar o envelhecimento. Vamos tratar sobre isso com os nossos especialistas, a psicóloga Samantha Cittart e o nosso médico geriatra Newton Terra. Bem-vindos, queridos! Muito bem, Felipe. Estamos aqui. Mais uma lição para nossos telespectadores, nossos ouvintes. Obrigado, satisfação, Samantha, de encontrá-la novamente. Mais um tabu, Felipe. aqui. Sempre é tabu. Porque assim, Samantha, deixa eu começar contigo. Por que tu achas, assim, que a gente tá tendo um salto dessa procura tão forte por cirurgia plástica? É estética mesmo só? É medo de envelhecer? Gente, é tudo junto. É tudo junto e misturado. A gente tem esse aumento de procuras de cirurgias, de procedimentos, né? Eu ia colocar só o Botox, mas não é tudo, né? Uhum. E todo excesso esconde uma falta, né? Opa! Então, olha o limite. Tudo tem um limite, né? Que hoje, assim... Tem muitos profissionais também, depois o Terra vai falar, que não balizam esse limite. Eles vão fazendo também, né? Então, lógico, o paciente pede. Tá pagando. Né? O paciente, tá pagando, tá? Ou outros profissionais, né? Porque agora vários profissionais podem colocar Botox, por exemplo. Muitos profissionais acabam que não sabem falar não, ou não conseguem... Outros até encaminham para psicólogos, né? Então, para ver, olha, tá demais isso, enfim. Mas o que aparece nas redes sociais hoje, por exemplo, a pessoa lá tem filtro. Quase ninguém não usa filtro. A maioria das pessoas usa, mas você só se comunicar dessa forma, você está criando já uma imagem distorcida. Aquela não é você. Né? E tem pano para manga hoje. Quem somos nós? Nós, quem tem uma brincadeira, né? Parece que é uma síndrome aí do Peter Pan, né? Eterna juventude. É o sonho universal. É o sonho universal, ser eternamente jovem. E essa história é muito antiga. Já um papiro egípcio de 1600 a.C., acharam esse papiro existe, está lá, se não me engano, no museu em Nova York, diz que acharam um trecho do papiro, uma fórmula de como transformar um velho num jovem. 1600 anos antes de Cristo. Depois todo mundo sabe, o mito mais famoso diz respeito à existência da água, uma substância que tinha propriedades rejuvenescedoras. Começou com Juan Ponce de León, um aventureiro tentando achar a famosa fonte da juventude. Sim. E está todo mundo procurando até hoje. Depois, muito rapidamente, assim, surgiram os alquimistas, queriam transmutar todos os metais em ouro, porque achavam que o ouro era o metal do envelhecimento. E as pessoas que comessem utensílios de ouro ou se banhassem em banheiras também alcançariam a imortalidade ou a eterna juventude. Depois surgiu a gerocomia, o termo é interessante. Pensavam assim, já que as doenças infecciosas são transmissíveis, a saúde também deve ser. Então, sugeriam que o idoso procurasse uma jovem bonita, que colocasse a sua boca no seio e que sugasse o seu leite na lua crescente. Coisa bonita. Olha só. Poético. Continuavam morrendo igual, mas com ar de felicidade, certamente. Depois surgiu a esterilização, um pesquisador dizendo que a pessoa que fazia a vasectomia ficava estéril, mas também conseguia ficar mais jovem por mais tempo. Depois surgiu a terapia celular. Terapia celular, as pessoas que comiam assim, pequenos embriõezinhos de pequenos animais, embriãozinho de porco, de coelho, também alcançariam a juventude ou até mesmo a imortalidade. Depois surgiu em 1920, um pesquisador francês que disse o seguinte: as pessoas envelhecem em função de um lento envenenamento por toxinas que são liberadas no intestino. Solução:
corta o intestino ou ingere bebidas lácteas fermentadas, tipo iogurte. Nunca se vendeu tanto iogurte nos anos 20. Todo mundo enriqueceu. Enfim, depois surgiu, mais modernamente, surgiu a terapia ortomolecular também, que muito difundida, em que as pessoas, usando megadose de vitaminas, faria um suposto equilíbrio corporal, isso ajudaria, nunca se provou nada disso, que tem um fundo de BA. A maior charlatã da história da medicina chama-se Anna Aslan. Essa é a maior charlatã. E ela inventou um produto, ela é uma romena, em Bucareste, o Gerovital. E dizia que tinha propriedades rejuvenescedoras. Tu tomava aquilo? Não, mas eu não vou perder a piada, porque... Felipe, graças às pessoas ingênuas naquela época, uma metodologia não muito utilizada, ela vendeu esse produto de uma maneira absurda e chegou a construir um instituto em Bucareste de envelhecimento. Doutora Anna Aslan. Aí o próprio FDA, o Food and Drug Administration, que é o órgão fiscalizador americano, pegou, porque droga é essa que essa romena inventou, e levaram lá para os Estados Unidos, não se provou nada. Era uma baboseira, uma tolice, uma asneira. Por isso que eu fico com a fonte da juventude do Pica-Pau. É só jogar não lembro, ninguém assistiu esse... A moedinha lá. Esse episódio do Pica-Pau, que ele jogava a moedinha e saía do outro lado vestido de Pica-Pau idoso e vendia para todo mundo. Daí ele vendia para para mais idosa lá, eu esqueci o nome da personagem. Então, tá aí, eu fico com a fonte da juventude do Pica-Pau, jogar a moeda e sair do outro lado jovem. Esse resuminho, assim, das intervenções, desde o papiro até os dias atuais, porque todo mundo quer uma poção mágica, um elixir. Eu já usei num programa anterior aqui, não me lembro quando, de uma frase de um escritor irlandês que dizia que todo mundo quer ter vida longa, mas ninguém quer ficar velho, porque a velhice está associada à perda. O patamar que a gente está agora, aí tu falando um pouco sobre esse passado aí, dos artifícios, né? Sim. É o procedimento estético atualmente, o elixir, digamos assim. Tá, vamos chegar lá. Não, tem gente que, por exemplo, talvez ainda um reflexo da fonte da juventude seja essas águas que as pessoas procuram, seja reflexo daquilo. Aqui, eu não sei se eu vou poder usar o nome, mas essa história do iogurte, perdão, desse médico francês, não sei se era médico, um fisiologista francês, que disse que as pessoas envelheciam por causa do envenenamento por toxinas intestinais. Sim. E aí, até hoje tem um produto que é o Yakult, que as pessoas tomam um tipo de iogurte que ainda achando que tem essas propriedades. E as pessoas que vão para essas águas ainda é reflexo da fonte da juventude. Okay? Mas tem um monte de produtos com agora, essa vamos chegar linha. Agora na estética. Eu já quero me posicionar como geriatra. Eu acho que eu posso dizer em nome da própria sociedade brasileira. Se posicione, aqui pode, né, Samantha? Tá. Se posiciona porque aqui pode, a gente quer assim, polêmica. Vamos lá. A geriatria não é contra a cirurgia plástica. Sim. Não é contra a cirurgia plástica, absolutamente. Só que a obrigação do geriatra é dizer que isto é a ilusão do rejuvenescimento. Isso é um falso rejuvenescimento. A senhora continua envelhecendo. Não tem órgão que demonstre mais a passagem do tempo do que a pele. Então, não é contra. As mulheres querem ficar mais bonitas, mais sedutoras, mais elegantes. O excesso, né? Então, assim, hoje é proibido você parecer que você tem expressão facial. As marcas da idade não pode aparecer, tem que estar... Gente, tá uma epidemia que, assim... tem gente com o olho estalado aqui. É um exagero. É horrível. A pessoa não consegue nem demonstrar emoção mais. Não, eu tenho vários amigos que falam de mulheres assim, de 30 anos, de 40 anos, que tá demais. Você não sabe se a boca da pessoa é a boca da pessoa, tá demais. A harmonização. O caso do Estênio Garcia, que a gente acompanhou, foi muito polêmico, não lembra? É a harmonização, é a desarmonização, que sabe? também tem uma indústria muito forte por trás disso também. Com certeza. Agora tu olha o Estênio Garcia na novela, que agora que tá passando, que tá com 90 anos, dá uma olhadinha para ele.
sem procedimentos, assim, pelo menos mais agressivos. O Estênio Garcia está com 90 anos trabalhando, dá uma olhadinha agora numa novela, Lustro, enfim. Enfim, tem gente que se aceita. Tem gente eu acho que não consegue nem falar de tanta coisa que coloca na cara, de estica fio e coloca... É complicado. Eu estou falando de Eu acho que o excesso Claro, essa obsessão é que nos preocupa. E de profissionais que fazem esses procedimentos que não têm qualificação para isso. Bom, agora, deixa eu aproveitar o gancho. Não sei se vocês viram a semana passada uma reportagem de uma brasileira que foi para a Bolívia fazer uma plástica, porque ela juntou um dinheirinho X e lá era mais acessível e dentro das condições financeiras. E morreu. E, claro, em função da morte, o marido foi investigar a causa, enfim, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser pode, isso aí deve estar sendo ainda notícia, foi a semana passada. E o médico que fez o procedimento não era cirurgião plástico, não era credenciado. Enfim. Então, assim, pessoal, repito, a geriatria não é contra. Querem ficar mais bonitas, mais elegantes, mais... Lindo! O ideal seria alinhar com o estilo de vida. Com certeza. Que esse, sim, não vai rejuvenescer, mas vai retardar o processo. Para ser rejuvenescimento a gente não usa. Retarda o processo. Então, seria esse alinhamento do que só fazer a plástica, depois refazer a plástica, e de repente... Tem muitos médicos, Samantha, os médicos com M maiúsculo, que existem médicos e médicos, que desaconselham o procedimento. Não, acho que não vai ficar bem. Não é... Desaconselho. E é claro, tem outros que aproveitam, que lá na Bolívia, esse caso é um caso de Deixa eu chamar a atenção criminoso. Um caso que eu também pesquisei na internet, lá no Reino Unido, olha só. Um idoso de 80 anos, ele ficou 4 anos sem conseguir fechar os olhos, porque ele passou por uma cirurgia estética para diminuir o tamanho das bochechas. Meu Deus! Porque o cirurgião acabou removendo aí uma quantidade excessiva de tecidos sob os olhos dele e ele acabou tendo esse problemão. Então, olha o perigo que é, inclusive, teve gente que morreu, inclusive, fazendo isso. Mas agora eu estou citando o caso. Esse caso aí. A Samantha depois vai contar de uma outra colega dela mas aí. O problema disso é o seguinte, né? Porque o paciente vai lá e assina também, né? A pessoa vai lá e assina toda a responsabilidade. Então, vai culpar quem? O médico, o hospital, o procedimento... Não existe, entendeu? Eu falo assim, não, é responsável, não, aconteceu isso. Mas o que esconde esse excesso, Samantha? O que pode esconder essa procura incessante por esse rejuvenescer, esse... Bom, 2 coisas, né? Uma, a gente tem, assim, aceitação, né? Então, a pessoa quer fazer parte, por exemplo, você está num grupo de pessoas que todas fazem procedimento. Então eu vou fazer também. Né? Então, eu vejo na rede social que está acontecendo isso, eu quero pertencer, por exemplo, eu vou para uma academia que está todo mundo com, sei lá, falando de uma esteticista, tal, não sei o quê, ou você faz para pertencer para um grupo, né? Então a gente sempre tem que rever o porquê que você está querendo fazer esse procedimento. Né? E é importante lembrar também, até outras pesquisas aqui, que depois da pandemia se aumentou muito essas técnicas de rejuvenescimento, tá? Olha só, segundo alguns médicos da área, nessa fase dos 60 a mais, com o passar dos anos, se perde muita gordura do centro da face, né? E a pele, os tecidos musculares, né? Eles vão migrando pro centro e pra baixo, ou seja, é o famoso cai tudo, vai caindo. Gente, e vou deixar claro, eu não sou contra, tá? Não sou contra, já fiz, agora eu faço mais botox e tal. Já fiz a blefaroplastia, então sim, por exemplo, blefaroplastia, a de cima, por exemplo, a tua pálpebra começa a cair. Então, quer dizer, são reparações, que é super ok, tem que fazer, que vai melhorar o teu olhar, né? Eu fiz a de baixo, das bolsinhas aqui de baixo. Então, são coisas assim que tem que ver o porquê, o pra quê, porque todo procedimento tem risco, né? Eu acho ainda que é o temor da velhice. Eu acho que no fundo é isso. As pessoas não estão preparadas, não aceitam essas modificações. Tem pessoas até que se escondem, não se expõem, grandes atrizes e atores não saem para não se mostrarem, até que talvez tenha alguma contraindicação ao procedimento,
pelo temor da velhice. A ideia que eu tenho, e no meu dia a dia, claro, eu tenho que fazer uma cirurgia de repente plástica porque eu tenho um problema X, não é? Que pode ser estética e reparadora ao mesmo tempo. Sim. Mas eu estou falando da plástica de rejuvenescimento. Aqui o programa é sobre isso. Acho que as pessoas não querem envelhecer. E aí procuro aquilo que nós chamamos de falso rejuvenescimento. É ilusão, não somos contra. Pode fazer sim. Começa pela ruguinha, né? Até aquela ruguinha ali, quer esconder aquela ruga ali daqui, ó, de cima da testa. Não pode parecer. Mas, Botox. gente, a gente tá vivendo uma época de muita maldade nessa internet. Sim, Agora, ódio. recém, nós passamos o carnaval, a Paola Oliveira, imagina, chamada de gorda, de velha, que tava com o braço, não sei o quê. Eu olhei aquele espetáculo de mulher, porque ela é tão radiante, ela é tão, sabe? Eu fiquei impressionada. Então, quer dizer, qual que é o estereótipo hoje? Tem que ser magra, assim, não pode ter curva que nem ela. Imagina que corpo maravilhoso que aquela mulher tem. Tem que perguntar para ela como é que ela tá, não para nós. Sim. Tem que perguntar, Paulo, como é que tu te sente? Ótima. Bom, como é que tu te sente, Felipe? Vai indo Não, pra cima, sim, né? mas a gente Agora, está falando do julgamento social. Não, julgamento social. O Se julgamento social que é... Mas e que bom que ações como essa agora do Miss Universo, Uhum. que agora não vai mais ter limite pra idade, né? Excelente. Isso Excelente. são mostrando a força para as Excelente. pessoas. Excelente que as pessoas idosas, ou de mais, enfim, não sei qual é a idade que vai ser, continuam bonitas, lindíssimas, ok? Não é um concurso para jovens, é um concurso para as mulheres mais bonitas. Na realidade, bonita é quem tem Eu acho que tesão esse na vida, tema- é quem tem planos, é quem tem um objetivo, é quem vai Ai, atrás adorei. dos seus sonhos. É que fala assim, olha, o meu sonho é virar, sei lá, quero fazer natação. Isso é uma outro grande quero gostosa. É um grande gostoso. Entendeu? Tem coisa muito eu diria mais assim, legal do que... Mesmo sendo a favor da plástica, nada contra, desde que se explique isso, e de preferência, repito, que isso seja alinhado com um estilo de vida saudável. Mas eu acho que as pessoas nessa fase da vida deveriam valorizar mais outros aspectos do que só a beleza física. É que a gente sabe que é Pera um importante, pouquinho. né, Terra? Eu gosto de gente interessante, que tem que conversar, que Então, tem bagagem Mas a cultural, estética que também tem... é importante, né, gente? Vamos ser sinceros. Não, claro que é, mas não A adianta... estética é importante Sim. também. A gente quer se sentir bem, Sim, quer se sentir Mas tem um monte de gente muito. que tá doente emocionalmente. O problema Porque não tem limites. é a procura obsessiva por esse rejuvenescimento. Eu sempre digo, às vezes, para os pacientes, que às vezes está cheio. Bom, clínicas anti-envelhecimento não faltam. E tem tolices e baboseiras e asneiras aí com essas terapias anti-envelhecimento. Eu sempre digo, se alguém lhe oferecer alguma coisa dessa, abra a porta e saia correndo. E não tem nenhum tratamento. Milagroso. Não existe tratamento para rejuvenescimento. As pessoas podem, através do estilo de vida, retardar esse processo, ok? E esse falso da pele, que eu disse, ninguém está olhando, mas como tu estás bem, né? Ninguém tá olhando... A indústria do Botox está muito bem, né? Arte fico milionária, pensando porque ainda- fica um tempinho, daí você tem que ir lá, você reaplica, daí você vai lá e não sei... Eu fico pensando mais além, Terra e Samantha. Será que talvez as pessoas estão com dificuldade de entender a finitude, né? Entender esse processo de morte que todo mundo vai passar. Eu acho que a gente pode até mais filosoficamente ir mais fundo nisso, né? Tanatologia, um outro programa. Vamos falar de morte. Nem médico gosta de falar sobre isso, nem os psiquiatras gostam, nem os psicólogos. Tanatologia, a finitude. Então, acho que o bom até era convidar alguém de cuidados paliativos, né? Que as pessoas estão no final das suas vidas, enfim, e tal. Isso aí é paradoxal. A gente sabe que a morte faz parte da vida. Isso aí todo mundo sabe que vai morrer. Então, eu acho que o importante, como a Samantha disse, é ter projetos, ter planos de viver bem, ser saudável, física e psicologicamente, viver bem, e nada contra uma cirurgia plástica, fazer um procedimento X alinhado a essas condutas. Enfim, eu acho que é por aí a coisa. Porque, na verdade, a regra tem sido muito essa agora, da gente ter uma movimentação saudável,
Tudo bem que a gente também tem que cuidar para essa questão exageradamente positiva, né? O positivo excessivo também. Por isso, gente, eu sempre puxo pro meu assado. Façam terapia, autoconhecimento, para poder saber o que é do meio, o que é teu, se é tua vontade, o que você quer. E tem uma frase aqui que hoje eu clicando aqui, eu falei, enquanto não soubermos quem somos, o mundo nos dirá quem devemos ser. Então, o autoconhecimento liberta. Então, faço terapia. E se tiver que fazer procedimento, façam, tal. Mas, gente, vamos cuidar primeiro da saúde mental antes de fazer qualquer outra coisa. Na verdade, não deixar que os outros ditem as regras pra gente. É a gente poder se posicionar e realmente parar de ter medos e receios. Porque a gente tá vendo cada vez mais, Terra e Samantha, esses procedimentos sendo feitos por jovens, adolescentes. Ixi. Isso é muito perigoso. Muito. E a pergunta é essa, por que eles fazem? E os pais deixam. Não, mas por que eles fazem? O que eles querem com esse procedimento? Ficarem o quê? Mais feios? Não, porque Não, isso, né, eles gente? estão fazendo porque eles querem ficar mais bonitos, talvez mais jovens, eu vou usar esse termo, gente jovem, abaixo de 60 anos, fazendo cirurgia plástica, e mulheres antes dos 60 também fazendo, nada contra. As pessoas sentirem assim, a geriatria não é contra, repito, mas tem que alinhar um estilo de vida saudável, isso é que vai fazer com que ela rejuvenesça, ok? Claro. Eu não gosto desse termo, mas que retarde o processo, pelo menos isso. Gente, é a aceitação do processo de envelhecimento. Pois é, mas essa aceitação, Samantha, como é que a gente, na terapia isso pode ser feito? Porque, imagina, né, anos e anos em que você se enclausurou num processo que você entendia que era assim, e aí você simplesmente, como você desperta para isso? Olha, por isso que a gente fala da crise, né? Parece que tem os anos redondos, né? Então a mulher vem com crise dos 40. Meu Deus do céu, vai chegando os 40, não tive filho, não fiz isso, e começa aquela cobrança, aí começa, né? aí procura terapia também. Homem tem muito crise aos 50 anos. Não sei por quê, porque eu não tenho dados. Tu teve crise aos 50, Terra? Não tive a crise dos 50. Que não. Aí você vê mulheres com 60. Não, eu tô falando assim, sabe? A gente tem muito culturalmente esses marcos de datas redondas, né? Dos 30, 40, 50, 60, tal. Eu tô falando mais ou menos assim o que parece, né? Então, só que essas crises é a revisão, né? Então chega a revisão do que você fez, do que você tem do que você passou, enfim. Então, se você está bem, né, com o teu passado, com o teu hoje, né, com os teus planejamentos de vida, eu acho que é muito mais fácil você aceitar esse processo. Porque às vezes acorda. Eu acordei e falei assim, meu Deus, tô fazendo 50. Eu acordei um dia com calorão. Imagina, estou no climatério. É a sensação que dá, Terra. Por exemplo, assim, em pessoas que a gente vê alguns procedimentos como aquela máscara de fenol. É um procedimento agressivo pra caramba. E você vê a pessoa que faz esse procedimento da máscara de fenol ali, que você... o rosto fica numa casca. A pessoa muda, ela vira outra pessoa. E essa sensação que passa, você parece que é ser outra pessoa, mudar. Mas, na verdade, você é a mesma e com muitos problemas internos que ainda não foram resolvidos. Com certeza. É o exagero que a gente está falando. Eu até vou aproveitar esse programa de hoje para chamar a atenção. Quando as pessoas forem procurar um profissional para fazer o procedimento, consulte a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver a situação desse profissional e fazer o procedimento, que ela vai se sentir, ou ele vai se sentir mais bonito, mais atraente, mais sedutor, até o jovem. Nada contra. Geriatria não é contra esse procedimento. Plenamente a favor. Então, repito, o que vai retardar o processo não é o cirurgião plástico, não é o botox, não é o lift. É o estilo de vida que a pessoa vai adotar. Se elas talvez se conscientizarem disso, talvez obtenham aquilo que elas desejam, né? Se tornarem mais
jovens. Uhum. Não, e não é contra, imagina, mesmo o Botox, assim, quando aplicava mais, né, mais seguido, quando fazia as aplicações, a gente via, porque aumenta o campo de visão, né, isso daqui vai para cima e a gente tem também, então tem os benefícios, o problema é o excesso de eu ficar completamente esticada, né? Pra Então, parecer assim, bonito pra numa parecer foto, apenas isso. Não, gente, pessoa- até filtro. pessoas- Filtro, eu tô assim, a gente se habituou tanto a Já tá usar usando. esses filtros, que às vezes eu tiro o filtro e falo assim, meu Deus, é isso? Mas assim, isso é brincadeira, Pra tá, mulher é gente? mais difícil mas, isso, né, mas Fernanda? assim, eu acho que o tirar o filtro é começar a reconhecer o meu processo de envelhecimento. Mas tem gente com 30 É. anos, 35 anos, que já tá numa crise realmente muito grande Sim, de identidade sim, também. aham. Eu tenho gente com 30 anos fazendo implante de cabelo. Com 30, preocupado com a calvície. E tem gente que aceita muito bem. A corzinha mais clarinha do cabelo, mais branquinha, ou as entradas, ou a calvície propriamente dita. Depende de cada um. Depende de como tu te sente. Aí que entra a plástica, é para isso, né? Para melhorar a autoestima, a autoimagem das pessoas. Ótimo. E melhorando, Excelente. gente, olha, tem muitos procedimentos assim, muitas cirurgias ou procedimentos que muda completamente a autoestima da pessoa também, Níveis- porque é uma coisa, porque são procedimentos necessários mesmo. Tal, enfim. Níveis de estresse, É. Terra, eles podem aumentar o cabelo branco? O estresse? É. Sim. Uhum. O estresse é um grande fator de risco, não só para modificações do cabelo, da cor do cabelo, como para outras doenças ou para outras alterações, eu diria, que ocorrem no envelhecimento. O estresse está intimamente relacionado. O estresse é um grande fator de risco para o envelhecimento, para N doenças e também para o envelhecimento. Então, a pessoa que está estressada, física ou mentalmente, talvez tenha alterações, sim, até na coloração do cabelo. Então, quem sabe a gente convida as pessoas, antes de pensar numa estética, cirurgia reparadora, vamos ser menos estressada, que aí o seu cabelinho branco não aparece. Se você tem medo disso aí, vamos começar por aí. Não, eu já tô aqui, ó. Eu nem tô mais fazendo os meus Bom, os cabelos aqui, brancos é ó. o que eu mais vejo as pessoas pintando o cabelo. Quer dizer, a coisa mais comum que eu vejo no dia a dia das pacientes é não aceitarem o cabelo branco, que faz parte do processo de Mas não são envelhecimento. elas. A gente ainda tá numa sociedade que o cabelo branco é desleixo, é velhice. Velhice. Isso pra mulher. Velhice. Cobram isso isso, é né? pra Eu não- mulher. é velhice, isso é eu não quero me cobrança, sentir velha. entendeu? Então A eu pinto. cobrança. O problema Mas todo é o temor do O envelhecimento. marido pede, pinta o cabelo Eu pra acho ficar assim, mais ó. bonita. Aham. Ah, não, você tá muito velho. Não, te envelhece muito. Aí a gente vai começar com os idadismos e etarismos. Sim. Eu estou convencido que uma das tarefas mais difíceis da vida humana é saber envelhecer. Não é fácil, é muito difícil. Você deveria ser preparado já a idades bem anteriores aos 60 anos. Se preparar para essa fase, talvez aceitar melhor. Ok? Então eu vou falar a valorizar frase outras coisas. do filósofo suíço, aquele Henry... Do escritor. Henry Amiel, que ele fala que saber envelhecer É uma arte. é uma obra-prima da sanidade. É. E como a gente tá, a nossa sanidade aí está sendo comprometida para quem não aceita o teu processo de E envelhecimento. tem uma frase, eu não vou, agora não sei, vou lembrar, do Cícero, Marco Túlio Cícero, aquele filósofo e jurista romano, que nasceu lá em 100 a.C., que ele dizia, só os idiotas que se queixam de envelhecer. Olha só. Pegou pesado. Só os idiotas. Eu tenho uma outra frase de um outro filósofo também que diz o seguinte: um idoso inteligente jamais quis ser jovem novamente. Até rima. Um Vocês estão idoso cheios de frases inteligente. aqui. A gente Não, tá não, cheio assim, de frase. tem- tem que saber, eu repito, eu já usei essa frase em um dos programas, uma chance que a pessoa tem para amadurecimento, não é o fim a velhice, a pessoa está apta a fazer N coisas, enfim, não é a idade cronológica. Mas olha, a gente tem muitas pessoas Que- falam assim, eu queria ter a cabeça de hoje, mas eu queria ter o corpinho de 20. Sim. Não querem envelhecer. Eu acho que esse é o Entendeu? problema. O temor pelo envelhecimento. Eu acho que isso que leva aos procedimentos. Sim. Agora, uma coisa que eu vejo positiva, eu estou com 74 anos, Felipe, e eu me lembro de Porto Alegre numa época em que a gente aconselhava as pessoas a fazerem
Um exercício, pelo menos uma caminhada diária. E a maioria, naquela época, como é que eu vou ficar caminhando para lá e para cá? Vão achar que eu estou louco. Imagina, ficar caminhando sozinho para lá e para cá, dando volta agora. Não existia ninguém caminhando. Hoje as praças estão lotadas, as academias estão lotadas. Está havendo uma consciência da juventude e mesmo dos idosos, porque tem muito idoso começando agora a fazer atividade física, cuidar da alimentação, cuidar do peso, agora se dando conta que eles vão envelhecer. Eles estão vendo que vão envelhecer e agora eu tenho que envelhecer bem. E não é botando botox e não é me esticando que eu vou envelhecer. Quer dizer, dizer assim, ó, já quer falamos esticar, sobre isso. quer puxar, quer preencher, beleza. Mas assim, com limite e com aceitação, né? Vamos trabalhar Nunca por aí. para agradar o outro. Vai fazer alguma coisa? Faz para ti. Tá ligada, né? A gente, com essa frase aí da Samantha, a gente encerra mais um episódio do De Cara. Samantha Sittard, obrigado. Obrigada. Valeu, Newton Terra. Eu que agradeço, até a próxima. Até a próxima. E a gente te convida a seguir nossas redes sociais no @decarapod. Tchau.